E o PIB da Argentina cresceu 3,3% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE argentino, o INDEC, Instituto Nacional de Estatísticas e Censo. Isso marca o quarto trimestre consecutivo de crescimento, mas a expectativa dos analistas era de um avanço maior, de 3,5%. O governo prevê crescimento de 5,4% no ano de 2025, enquanto a última pesquisa de expectativa do mercado do Banco Central argentino projeta um crescimento menor, um ponto menor, 4,4%. O partido do presidente Javier Milei teve uma vitória expressiva nas eleições legislativas de meio de mandato que aconteceram no fim de outubro. Isso reflete apoio popular à agenda econômica do presidente argentino e um potencial medo de volta à recessão e aos governos peronistas, apesar das duras medidas de corte de gastos deste governo. Os ativos argentinos subiram acentuadamente depois da vitória nessas eleições de meio de mandato. Apesar disso, o consumo interno e a produção industrial seguem sob pressão. Sobre os números del país vecino, vamos conversar agora com Carla Bene, que é conselheira do Corecon de São Paulo e professora de economia da FGV. Professora, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money, no fechamento de mercado. A economia argentina tem apresentado números macroeconômicos robustos, né? Um crescimento de 3,3% em 12 meses não é nada desprezível. Dá para dizer com uma frase sem asteriscos que o governo Milei está dando certo, professora? Boa noite. Boa noite, Naka. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, a resposta para essa frase é: dá dando certo para quem? Então, essa daí é a questão, né? Primeiro, porque a gente não costuma ver totalizadores em economia. No seguinte sentido, Naka, de todo mundo, ninguém, nunca, sempre. Então, vou pegar um dado apenas. A economia argentina, ela tem feito alguns investimentos e alguns lançamentos de imóveis. Então, se você pegar lá dentro do PIB, você vai ver construções, equipamentos com um movimento. Só que aí, quando você vai pegar as famílias que estão se aplicando para poder fazer os financiamentos, apenas um quarto consegue comprovação de renda. Então, a resposta é exatamente essa, né? Se você consegue um financiamento, se você compra um carro zero, ou se você está na fila da reserva de um restaurante de alto padrão em Buenos Aires, para você está bem. Se você está pagando a compra do supermercado financiada no cartão de crédito e perdeu o emprego, para esse grupo não está bom. Então, professora, vamos separar aqui a nossa conversa em duas gavetinhas. Observando a economia argentina, o que dá para dizer que melhorou no governo Javier Milei? Por exemplo, atividade econômica, inflação, quais indicadores que mostram alguma melhora olhando numa frieza do Excel? Na frieza do Excel, a gente descobre, por exemplo, que a inflação saiu, vamos imaginar, de um patamar de 10% ao mês e caiu para 3% ao mês, né? Um pouco menos até. E esse é um movimento importante porque, afinal de contas, ele fez essa sinalização, né? Que ele iria reduzir o processo inflacionário. Então, essa é uma redução importante. Por um outro lado, a gente, quando abre os dados da inflação, você vai descobrir que a inflação geral, ela está na ótica ali de 3%, um pouco menos, mas ela está num patamar muito maior para a parte de alimentos, de educação e a parte residencial, luz, água e gás. Então, sim, de novo, você aumenta essa desigualdade nesse sentido e nessa percepção, porque, em tese, essa percepção teria que ser muito maior de melhora de qualidade de vida, né? Uhum. E aí, então, falando da outra gavetinha, professora, o que piorou na economia argentina, na sociedade argentina, no governo Milei? Os indicadores, por exemplo, de piora da pobreza me parecem absolutamente simbólicos deste processo.
Sim, e outro ponto importante que a gente precisa pegar é o desemprego. Eu tô virando aqui minha cabeça, Naka, porque minha mesa está cheia de folhas, que quando a gente fala de Argentina, pulam dados aqui de todos os lugares. Mas um ponto importante que a gente começa a ver uma inversão foi no terceiro trimestre de 2024, a gente começou a ter um aumento para o quarto trimestre de 2024 de desemprego. Então, esse ponto é muito importante. E se você me perguntasse da análise toda do PIB que saiu, fui lá, li o relatório todo, eu te diria, para mim, o ponto que é mais preocupante é a queda do investimento, que em economia a gente chama de formação bruta do capital fixo. Essa queda do investimento, ela saiu de 7,8 positiva no começo de 2025 para -6 agora. E onde que está a amarra dessas duas caixinhas? O investimento de hoje é o emprego de amanhã. Então eu acho que esse vai ser o maior desafio para o Milei para frente e para a sua próxima eleição, digamos assim. Professora, observando, eu particularmente gosto muito como cidadão, assim, como pessoa, gosto muito da Argentina, acho um país, uma sociedade absolutamente incrível, assim, e observando o que acontece com a economia argentina ao longo, e aí não é deste governo de Javier Milei, mas sim ao longo das últimas décadas, e dá para falar, infelizmente, no plural. Dá para dizer, professora, que o governo Milei trata, por exemplo, desta questão fiscal, tenta ali resolver a questão fiscal, com impacto, obviamente, na inflação, porque o gasto público acaba sendo um motor importante na demanda na economia argentina. Ok, ataque-se esta frente, mas quando a gente olha mais no longo prazo, nessa observação de décadas, dá para dizer que a gente está vendo ao vivo um processo claro de empobrecimento da Argentina. A conta está sendo paga com um país cada vez mais pobre em termos amplos? Sim, e além do que, mais endividado. Então é muito importante essa sua questão, porque qual é o problema central da Argentina? Como você muito bem disse, para além das questões políticas e das trocas de governo. A questão central da Argentina chama-se escassez de dólares. Como a Argentina tem escassez de dólares, não tem reserva internacional que permite a intervenção no mercado de câmbio e se desindustrializou muito, é aqui que reside o problema. Então, quando o governo que for, e o Milei agora principalmente, quando o governo consegue um empréstimo do FMI e usa como reserva e acaba usando isso para manipular o mercado de câmbio, ele diminui essa volatilidade do câmbio. E o câmbio é um componente inflacionário, é a inflação de custos que a gente está falando. Então, isso tudo amarrado está trazendo a seguinte situação: a melhora do processo inflacionário, ela está turbinada por mais empréstimos. Então, a questão é saber como que ele vai cumprir com o acordo com o FMI, justamente porque ele não está conseguindo formar reservas líquidas, e isso só pode vir de aumento de exportação. E, professora, nessa frente foi divulgada nessa semana a decisão do Banco Central argentino de alterar os parâmetros das bandas cambiais a partir do ano que vem, né, dando mais flexibilidade para esse mercado. Um processo muito parecido com aquele que a gente viveu no Brasil, de maneira meio desastrosa, mas sim, quando o Brasil também tinha bandas cambiais, e aí teve um momento ali que teve que soltar porque não tinha mais reservas, como a professora mencionou. Mas existe um problema de fundo, que é a não confiança do argentino na sua própria moeda. Por isso que o peso argentino é um ativo que não tem valor. Todo mundo quer ter dólares debaixo do colchão até. Como mudar esta possibilidade? Um plano real na Argentina seria possível, ou a descrença no setor bancário e na própria moeda acabam impedindo isso, professora? Olha, a ideia, essa possibilidade de haver um plano real, obviamente adaptado às necessidades e às características da economia argentina, a gente até poderia pensar nessa possibilidade, mas aí eu faria um complemento com a própria troca
do papel moeda, né? Porque justamente como a moeda ela é fiduciária e a base do sistema é a confiança, por isso que no Brasil nós trocamos de padrão monetário, que se chama, né? Várias vezes. Porque quando há uma descrença muito profunda, Naka, entre a população, quando ela pega a moeda e ela deixa de acreditar, essa relação está rompida. Por isso que, para além das mudanças macroeconômicas, monetária, fiscal e cambial, que são as estruturas que sustentam uma troca de moeda, que sustentam um grande plano econômico, você também passa, em grande medida, pela troca do padrão monetário, justamente para resgatar esse processo. A gente não pode esquecer que já são mais de 40 anos na Argentina que todo o setor imobiliário é feito com dólares, né? Você não vende um apartamento em Buenos Aires e recebe em pesos, você quer em dólares, mesmo se for, como você falou, uma mala de dólares para poder deixar em casa. Professora, então, diante de todo esse diagnóstico que a senhora nos traz com tanta clareza, dá para dizer que talvez, infelizmente, essa melhora nos indicadores macroeconômicos que a gente observa na Argentina pode ter uma casca muito fina? Infelizmente, sim, porque eu sou da mesma opinião sua. Eu adoro aquele país, ele é um grande parceiro comercial nosso, histórico e tudo, até a gente só pegando o início da sua fala, né, a deselegância da postagem do Milei agora, só reforça uma postura que não condiz com a realidade, né, de um presidente, de fazer esse tipo de comentário com relação ao Brasil e os outros países da América Latina, mas eu acho que ela está muito camuflada por excessos de empréstimos, entradas artificiais de dólar e uma área fiscal, como você mencionou, que rapidamente a gente consegue um resultado fiscal melhor quando você congela despesa e a própria inflação aumenta a receita. Então, digamos assim, uma variação contábil apenas, e isso acaba tendo um prazo muito curto. O que preocupa a Argentina é mesmo o médio e longo prazo e a sustentabilidade, inclusive de apoio político para reformas importantes. Muito bem, conversamos com Carla Beni, conselheira do Corecon de São Paulo, professora da FGV, que muito gentilmente nos ajuda a entender a situação desse nosso vizinho tão querido, mas que poderia estar numa situação melhor. Professora, muitíssimo obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite a todos, até a próxima. Tchau, tchau.